alegria muito grande e também uma responsabilidade muito grande ocupar este púlpito. Eu até queria usar ali embaixo, mas o pastor falou para subir. Fica mais fácil, aí embaixo fica uns 3% mais fácil. Hoje nós estamos com muita alegria na condução deste culto. Os irmãos podem perceber, podem ver que é muito, muito bonito ver a mocidade trabalhando junto, né? Às vezes, a gente sempre está envolvido na construção do culto, na transmissão, no som, mas às vezes na liturgia não. Em algum momento, a gente sim é solicitado por algum fim, né? Como outras vezes, mas esse coletivo fazendo a liturgia é um sentimento diferente em nosso coração. Nós vamos expor hoje o texto de 1 Samuel, capítulo 3. Todo o capítulo 3 nós vamos fazer a leitura, um texto histórico, para a gente não perder nenhum pedacinho dele. Diz assim, 1 Samuel, capítulo 3. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino, Samuel, Samuel. Este respondeu, eis-me aqui. Correu a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso ele disse a Samuel, vai deitar-te, se alguém te chamar dirás, fala Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. Este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo a que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. Ficou Samuel deitado até pela manhã, e então abriu as portas da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. Chamou Eli a Samuel e disse, Samuel, meu filho. Ele respondeu, eis-me aqui. Então ele disse, que é que o Senhor te falou? Peço-te que não encubras. Assim, Deus te faça o que bem lhe aprouver, se me encobrires alguma coisa de tudo que ele falou, tudo que te falou. Então Samuel lhe referiu tudo e nada lhe encobriu. E disse Eli, é o Senhor, faça bem que lhe aprouver. Crescia Samuel e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. Continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Amém? Vamos fazer uma breve oração. Senhor, que a partir do texto lido, o Senhor já, durante a leitura, falou aos nossos corações, e que durante esse tempo, Pai, que nós falaremos desse texto, o Senhor fale aos nossos corações, que a Tua palavra encontre lugar, ó Pai, encontre um solo fértil, para que seja em seu tempo, ó Pai,
crescida e que possa produzir frutos em nossas vidas, frutos de obediência e de conhecimento de Ti, ó Pai. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto de 1 Samuel, o nosso personagem é o próprio Samuel. E no contexto deste texto, a gente precisa ir um pouquinho atrás, quando fala da história de Ana, que os irmãos certamente já conhecem, que ela era estéril, desejava de ter um filho, era humilhada por não ter o seu filho, né? Eucana, que era o seu marido, tinha uma outra esposa que tinha filhos, e Ana não tinha filhos ainda. Neste contexto, Deus oferece, né? Ana oferece uma oração ao Senhor e pede que o Senhor lhe dê um filho. E com muita fé nesta oração, ela crê nisto e diz que se Deus porventura fosse a ela dar um filho, que este seria para devolvê-lo ao Senhor, né, como gratidão. E Samuel, quando Ana concebe a Samuel, ela devolve Samuel à casa de Eli, que é a casa do Senhor, onde Eli era o sacerdote da época. Logo após o desmame, então isso provavelmente aconteceu quando ele tinha cerca de 3 anos. E nesse ato de devolução, ela está confiando ao próprio Deus que deu este filho a ela, né? Que o Senhor teria algo grande na vida dele, algo de fé, que de alguma forma ele mudaria os caminhos e os rumos de Israel. Tanto que no Cântico de Ana nós vamos ver isto. No decorrer dos anos, desde muito novinho, Samuel tinha uma conduta boa, e ainda menino já ministrava perante o Senhor. Nós vamos ver isso no capítulo 2. E a palavra também afirma que ele crescia em estatura e no favor do Senhor. E ele tinha uma conduta que contrastava justamente com as dos filhos do sacerdote. Enquanto ele estava crescendo no favor do Senhor, em obediência, ele também estava agindo com uma conduta sincera, né? Uma fé que realmente produzia frutos, que era agradável ao Senhor, enquanto esses filhos do Eli já não desprezavam o Senhor. A palavra é justamente essa: eles eram desobedientes, eles não davam ênfase às coisas da casa do Senhor, e por isso, né, por esse sentimento, que Deus está aqui falando o que vai fazer com a casa de Eli. E antes, o próprio Deus também, através da vida de um homem, se apresenta a Eli para falar as mesmas coisas. O que a gente vai se deter no texto hoje, e vale lembrar, né, que Samuel, ele, além de sacerdote, como ele estava sendo criado para ser, ele também foi juiz e profeta de Israel. Então ele tinha uma importância muito grande para aquela geração, né? E em todo o contexto do início da monarquia de Israel. A gente, caminhando no texto, caminhando no livro de Samuel, eu escolhi esse texto para falar hoje, porque nós estamos no dia do jovem presbiteriano. E Samuel era jovem, na verdade ele era mais jovem do que eu e mais jovem do que todos os jovens presbiterianos, que compreendem uma idade de 18 a 35. E ele aqui cria-se que ele tinha em volta de 12 anos de idade quando ele recebeu esse chamado do Senhor. E sendo fruto de uma oração, nós também estamos no mês da família, e eu creio que muitos aqui que estão presentes hoje foram frutos de oração de uma mãe. Talvez não numa situação de esterilidade, né? Mas que numa situação de desejo, né? Nós sabemos da alegria que é conceber, da alegria que é gerar uma criança, educar, e sabemos que no nosso contexto, como cristãos, nós entendemos que o filho é a herança do Senhor, e que muitos aqui podem ver seus filhos hoje já crescidos na casa de Deus, né? Temos vários relatos de famílias que estão aqui desde o comecinho da igreja e conseguiram criar seus filhos, criar laços familiares, né, com outras famílias, né? Temos casamento entre 2 famílias de irmãos que eram daqui da igreja desde antes também. Uma coisa muito linda, muito, muito bela, que somente o Senhor pode provocar, pode produzir na vida das pessoas, na vida dos seus servos. E pensando em Samuel como esta figura de um jovem
de um jovem que tinha uma importância, que era juiz, que era profeta, que era sacerdote, desde muito novo, crescendo, né, sendo aprovado pelo Senhor, nós queremos trazer uma reflexão para os nossos corações, não só dos jovens, não só das mães, não só dos pais, mas de toda a igreja. O que me chama a atenção nesse texto, a primeiro momento, é essa afirmação: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Ele já servia ao Senhor. E às vezes a gente pode servir ao Senhor por reprodução, né? A gente vê os pais fazendo, a gente faz igual. É comum as crianças brincarem de culto, né? Um pega o microfone, outro pega um balde e começa a tocar bateria, faz o ministério de louvor, né? Faz o grupo de louvor, faz a palavra, mas isso é só reprodução. Samuel, até então, ele estava só reproduzindo aquilo que ele via. Tudo bem que os filhos de Eli poderiam também fazer a mesma coisa, mas não, eles eram desobedientes. Mas o que me chama a atenção nesse texto é justamente pensar que ele servia ao Senhor mesmo sem entender que estava servindo ao Senhor de fato e mesmo sem já ter ouvido do Senhor a sua voz, que é isso que o texto vai relatar. Ele era uma criança de 12 anos, não um jovem. 12 anos é a idade justamente que as crianças param de frequentar o culto infantil e começam a participar do templo, do nosso contexto no templo. Então, ele era muito pequeno, né? Em termos de conhecimento, de maturidade, ele estava como se ele fosse um recém-nascido. E aí o texto vai dizer que naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E aí, fazendo um paralelo com os nossos tempos, embora tenhamos muitas igrejas que estão anunciando o verdadeiro evangelho, anunciando a palavra da salvação, anunciando aquilo que concerne e se limita às escrituras, sem querer acrescentar nada, proporcionalmente, eu acho que ainda assim é muito pequeno o número de igrejas que estão pregando a palavra. Então não é difícil nós afirmarmos hoje que a verdadeira pregação, a verdadeira palavra do Senhor, ela é muito rara também. Ela tem sido cada vez mais rara, cada vez mais escassa. E já neste tempo, como Deus se revelava através de visões, né? Hoje nós cremos que temos a Escritura completa, toda ela aqui, para nós consultarmos e conhecermos mais o Senhor. Naquele tempo, o povo não estava fazendo por merecer ouvir a voz do Senhor. Um sacerdote que os filhos desprezam ao Senhor, desprezam aquilo que é julgado como favorável, como favor do Senhor os alcançasse, mas não, eles faziam desprezo das ofertas, eles faziam desprezo do culto, né, do tabernáculo, enfim. E aí nós vamos enxergar em Samuel um jovem privilegiado, porque num tempo onde a palavra do Senhor era rara, uma criança, um jovem, um adolescente de 12 anos, ouviu a voz de Deus. E essa questão do jovem que ouve a voz de Deus, mas que servia ao Senhor por reprodução, por ver como se faz, nós vamos ver que ele não reconhece a voz do Senhor. O primeiro tópico que nós podemos falar é este. Ele não reconhece a voz do Senhor. Por que ele não reconhece a voz do Senhor? O que faltava no Samuel para que ele reconhecesse? E até mesmo Eli, porque ele precisou de 3 vezes para perceber que quem estava falando com Samuel era o próprio Deus. A gente, como cristão, tem que reconhecer que mesmo quando a voz do Senhor é rara, ele ainda fala com o seu povo. E que se nós nos atentarmos para ouvir a voz do Senhor, nós estaremos sempre em contato com Ele. Quando Samuel não reconhece a voz do Senhor, tem 3 coisas que a gente precisa tirar desse texto. Que a voz do Senhor precisa ser ouvida, reconhecida e atendida. Quando nós ouvimos a voz do Senhor, mas nós não conhecemos, nós não vamos atender. E não basta atender, não basta reconhecer, né? Precisamos também atender. Então, quando nós não ouvimos a voz do Senhor, não conhecemos a voz do Senhor, nós não vamos atender por não reconhecer. E quando nós reconhecemos, nós também precisamos atender.
e dizer como Samuel disse, né? Fala, pois teu servo ouve. Amém? Samuel, a partir da orientação de Eli, responde ao Senhor. E nós vamos ver no texto, no versículo 19, que após essa conversa, né, de Samuel com o próprio Deus, e dessa manhã seguinte, onde ele conta a visão a Eli, que a palavra afirma que Samuel crescia e o Senhor era com ele. Então, com aqueles com quem o Senhor fala, o Senhor também acompanha. O Senhor endossa aquilo ali. Nós, como igreja, precisamos reconhecer a voz do Senhor também para cumprir a sua vontade e fazer o que diz aqui na palavra, né? Que continuou o Senhor... todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. E continuou o Senhor a aparecer em Siló, enquanto por sua palavra o Senhor se manifestava ali a Samuel. Samuel, mesmo enquanto jovem, ele era reconhecido pela sociedade em que ele vivia como um servo do Senhor, como um profeta. E hoje a gente não pode deixar escapar isso das nossas vidas, de também estarmos disponíveis para sermos aquilo que o Senhor deseja que sejamos, conhecermos a voz do Senhor e atendê-la. Em João 10, não precisa abrir, mas vai dizer que o bom pastor dá vida por suas ovelhas, e aí, as ovelhas o reconhecem pela sua voz. Em meio a tantas vozes do mundo, já foi pregado isso aqui, falado pelo pastor Joel, e é um aprendizado muito importante, nós precisamos reconhecer a voz do Senhor. A Bíblia vai dizer que a voz do Senhor tem volume e força, lembra o som de muitas águas, mas a voz do Senhor também é a sua palavra. É como eu costumo dizer, se nós formos ver todos os textos, as conclusões, as aplicações, na nossa vida hoje como crente, o que nos falta é o feijão com arroz, a leitura da palavra. Precisamos, como jovens, obedecer ao Senhor através da leitura da palavra, né? Conhecer mais a Ele. Precisamos crer no Deus que ouve a oração do aflito e a responde em seu tempo. Ana orou, ela estava aflita, estava se sentindo humilhada, envergonhada, ela ora, faz uma promessa ao Senhor e o Senhor abençoa com esta oração. Precisamos crer num Deus que fala com o seu povo, ainda quando a palavra é rara. E no meio de tantas vozes, é preciso reconhecer a voz do Senhor, do bom pastor, que dá vida por suas ovelhas. Dentro desse contexto, após esse episódio de Samuel 3, Samuel começa esse papel tanto como a julgar Israel como juiz, como a ser também seu profeta, também como a ser sacerdote, como já estava cumprindo seu papel desde jovem. Acontece o episódio que os filisteus vencem os israelitas e eles tomam a arca da aliança do meio do povo. E aí passa-se um tempo, os israelitas querem pegar novamente a arca, né? A arca traz maldição para os filisteus, Deus age em favor do povo, e Samuel, numa palavra numa exortação, né, para que o povo de Israel também se arrependa, diz assim em 1 Samuel 7, versículo 3: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração, que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Nós, às vezes, podemos estar ocupando o lugar da voz do Senhor com Deus em nosso meio, né? Hoje, creio que nas nossas casas nós não tenhamos problemas com ídolos feitos de escultura, mas às vezes também temos pecado por idolatrar outras coisas.
às vezes até mesmo a nossa própria autoconfiança. Nós precisamos entender que, a partir da obediência da voz do Senhor, do reconhecimento, de ouvir, atender, nós também temos que nos desfazer, e eu diria também nos despir daquilo que nos afasta do Senhor. Enquanto a disciplina espiritual básica é a oração, é a palavra, a perseverança nessas coisas, nós também precisamos nos despir daquilo que não serve, daquilo que tem aparência de bom, mas que traz maldição, que não traz nada que agrega às nossas vidas. O jovem hoje, ele é tentado de todas as formas, na faculdade, no colégio, nas escolas, na rua, no condomínio. São muitas as ofertas e muitas das vezes a gente até omite a fé. Quando jovem, adolescente, às vezes eu tinha esse problema, né? Será que o pessoal vai achar o que de mim se souber que eu sou crente? A gente, por muitas vezes, precisa fazer essa reflexão e mudar, né? Isso tudo vai ser feito, tudo aquilo que nós estamos colocando na frente do Senhor, na frente daquilo que Ele quer de nós, Ele mesmo vai nos mostrar e vai nos incomodar. Por isso, em um tempo que a palavra do Senhor é rara, que nós possamos desfrutar da palavra do Senhor. Num tempo onde muitos púlpitos são tomados por pessoas com más intenções, onde preferem falar do seu próprio ego, daquilo que alimenta a sua mente, que nós possamos ouvir a palavra do Senhor sendo fiel, sendo pregada fielmente às Escrituras, como temos feito aqui neste lugar, pela misericórdia e pela graça de Deus. Que nós, como igreja, possamos nos reunir nessas oportunidades, poucas oportunidades que temos durante as semanas, né, de culto, possamos nos reunir com alegria e com atenção, reverência à voz do Senhor, que possamos cantar como fizemos, com dimensão daquilo que o Senhor tem feito por nós, daquilo que Ele fez por nós na cruz, da salvação, e que assim como nós vimos aqui, que não seja uma mera reprodução, que não seja só porque aprendemos assim e vamos repetir, mas que seja algo que venha do nosso entendimento, da nossa compreensão da palavra do Senhor, daquilo que temos aprendido, e que esse aprendizado se torne uma prática nas nossas vidas. Se é de todo o vosso coração que voltados ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então temos aqui, preparai o vosso coração, tirai as coisas externas, essas coisas que estão nos atrapalhando na comunhão com Deus, preparai o coração ao Senhor e servi a Ele só. Que nosso coração esteja preparado para atender a voz do Senhor e para servir somente a Ele. Que como igreja, né, como bem sabemos, né, um só corpo, um só rebanho, um só pastor, uma igreja que não se limita apenas a Barro Vermelho, mas uma igreja invisível, universal, igreja que é parte do corpo de Cristo, que celebra, que nós possamos preparar o nosso coração e servir somente ao Senhor, que possamos, da mesma forma que Samuel era reconhecido por Deus como alguém que tinha o seu favor, tinha o endosso do próprio Deus, o reconhecimento do próprio Deus. Se o próprio Deus o reconhece, e aí diz aqui a palavra, né, que crescia Samuel, no capítulo 3. Crescia Samuel e o Senhor era com ele. Quando o Senhor fala com Samuel,
aquilo que concerne a sua vontade, o Senhor também se mantém com Samuel. Ele não fala e deixa para trás. Como vai dizer Jesus, eis que estarei convosco todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Aqueles a quem Ele chama, Ele preserva e concede a graça da sua presença conosco todos os dias. Que assim seja com a Igreja de Barro Vermelho. Tiremos de dentre nós aquilo que não vem do Senhor, aquilo que nosso coração tem idolatrado, e tirado de nós a sensibilidade da voz e da vontade do Senhor. Que o Senhor seja com a mocidade, que o Senhor seja com o CP, que o Senhor seja com a UPA, que o Senhor seja com a SAF, que o Senhor seja com a UPH, que o Senhor seja com a Igreja de Barro Vermelho, e que a Igreja de Barro Vermelho tenha essa sensibilidade da voz do Senhor, que estejamos atentos, com o coração preparado, para que não estejamos reproduzindo apenas uma fé, mas que ela venha do fundo do nosso coração, da nossa mente, da nossa alma, e que o Senhor continue a falar com a sua igreja. Eu tenho certeza que Ele vai continuar falando. Amém?